Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Leão. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui na descrição do vídeo. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e valeu. O As de Espadas, o Carro, a Rainha de Paus, e o 10 de Ouros. Esse é um momento em que a espiritualidade ela está trazendo para a sua vida uma razão, um esclarecimento, uma razão, um esclarecimento que seja condutor, que te leve para uma direção. Vocês deveriam estar já há um tempo significativo com essa dificuldade de ver as coisas com clareza. E essa dificuldade de ver as coisas com clareza, ela atrapalhava vocês de seguir, de conseguir ver qual é o caminho de vocês, ou talvez nem exatamente qual é o caminho, mas de que maneira conseguir realizar certas coisas, conseguir fazer com que algumas coisas acontecessem, coisas muito importantes. Existe aqui uma energia muito significativa de propósito de vida. A carta do As de Espadas, ela traz essa espada, que é símbolo do esclarecimento, né, da resolução, mas ela também traz essa coroa. E essa coroa aqui, ela significa aquilo que te honra, aquilo que te coloca no seu lugar, sabe? Que dá um sentido para você. E então essa razão condutora, esse esclarecimento, ele
ele tem também esse objetivo, né, esse significado de colocar as coisas no seu lugar, sabe? E de trazer para a sua vida aquilo que realmente te coroa, aquilo que te honra, aquilo que te permite ser quem você deve ser, que te permite vivenciar o seu propósito. E esse significado de razão condutora está muito em sintonia, né, com essa carta do carro, que fala exatamente de que nesse momento, eu sinto que para alguns de vocês isso ainda não se mostrou, isso ainda não se manifestou. Mas como é uma carta presente, é uma carta de resolução e o carro é uma carta de rapidez, logo, né, as pessoas que, para quem forem essa leitura, que se identificarem com ela, logo vão experienciar isso. Essa intervenção da espiritualidade que traz para você recursos. Esses recursos eles podem ser uma sabedoria, podem ser recursos materiais, podem ser recursos intelectuais, né? Mas esses recursos, como nós falamos, eles te dão direção, sabe? Eles te conduzem, eles te ajudam a fazer coisas que há muito tempo você queria fazer ou a ser de uma maneira que há muito tempo você queria e precisava ser. Porque existe realmente essa necessidade aqui, né? Para alguns de vocês existia muito aquela dúvida, sabe? Qual é o meu caminho? Qual é a minha direção? Qual é o meu propósito? O que realmente eu devo fazer? No que realmente eu devo investir a minha energia? E essa coroa, ela me traz muito, com a espada, né, me traz muito esse significado de entendimento dessas questões. O que você deve ser, o que você deve fazer, onde você deve investir a sua energia. E a carta do carro, ela fala que isso vai fazer você avançar. E a parte interessante da carta do carro é que ela acaba trazendo aqui um significado de que esse avanço não é um conjunto de etapas, sabe? Não é como se tendo esse entendimento você começa a caminhar um caminho que resultará em algum momento em alguma coisa. Não. É como se tudo já estivesse aí, sabe? Já estivesse ao seu redor, já estivesse permeando a sua alma, o seu ser, a sua vida. Não é sobre... Não é que tenha um débito, sabe? Não é que tenha uma série de coisas que precisavam ter acontecido e não aconteceram. Não é isso. É como se todas as coisas já estivessem ali. Como se fosse um quebra-cabeça, né? Todas as peças já estão ali, só que estão todas embaralhadas. E aí você tenta encaixar, mas você nunca consegue formar alguma figura que faz sentido. De repente, chega essa clareza, chega essa razão condutora, chega esse entendimento de quem você mesma é, e aí vem aquela luz, sabe? Ah, agora sim, é isso. Então essa carta do carro, ela representa que esse momento em que a espiritualidade vem te trazer essa razão condutora é também, né, a força espiritual que faz as coisas acontecerem, que abre, né, essa porta. E a carta do carro mostra isso, as coisas acontecendo.
E essa carta da Rainha de Paus, que é uma carta que está muito, que é muito, né, que é relacionada a leão, inclusive tem 2 leões aqui no trono dela, e um felino, né, um gatinho preto aqui embaixo. Ela fala de autoconfiança, de autodeterminação, de inteligência, de astúcia, de leão. Então eu sinto que ela fala aqui de você. Não é sobre... Ela fala sobre quem você é, sabe? E a gente tem uma coroa aqui, né? E aqui é como se fosse você com essa coroa na cabeça, né? Você coroada por esse propósito, por essa inteligência, por essa sabedoria, por esse entendimento das coisas. O que faz com que essa carta tenha esse significado de você ser você. Dizem que o maior desafio dos leoninos, ou pelo menos de muitos leoninos nesse mundo, é uma busca por encontrar ou compreender a si mesmo. E é isso que eu sinto, sabe? Um entendimento de você mesma, um encontro com você mesma. Porque para quem está se identificando com essa leitura, existia essa necessidade de que você sentia falta de ser a pessoa que a sua vida precisava que você fosse. De conseguir realizar desejos, sonhos, mas principalmente de sentir que você tem que você está conectada ao seu propósito, sabe? Ao seu sentido. Sentir que você sabe quem você é. Porque tem muita coisa na sua vida, na verdade tem toda uma vida, né? Que precisa disso, né? Que precisa que você se encontre. E vocês são, né? As pessoas... Leão às vezes é um signo muito criticado, né? Porque chama muita atenção, né? Muitas vezes algumas pessoas de Leão têm uma postura muito imponente, né? Mas existem algumas características de Leão que elas são muito familiares, né? Principalmente, também pode ter nos homens também, mas é bem comum nas mulheres, né? Ser aquela leoa, aquela protetora, aquela pessoa que cuida do que é seu, cuida do que é bom, cuida da sua casa, dos seus filhos, ou dos seus amigos, ou dos seus amores, ou... E a carta que nós temos aqui depois é a carta do 10 de ouros, que é uma carta que fala de abundância material, né? Fala de recursos. Então a gente tinha falado de recursos aqui, né? Mas ela também fala de família, ela também fala daquilo que é seu, sabe? Daquilo que é seu lar, daquilo que é bom para você, daquilo que você tem, que você ama, sabe? Que dá propósito à sua vida, aquilo que é a sua riqueza. E isso é interessante porque não fala só de uma riqueza material. E geralmente o leão, por ser um signo muito cardíaco, né, tem essa questão. Leão lida muito bem com a abundância da riqueza, né? Isso não é surpreendente para os leoninos, geralmente.
Ter riqueza é meio que um básico, né, para algumas pessoas de Leão. Ter recursos, né? Mas é justamente essa, esse fato dos leoninos, das leoninas não se deslumbrarem com as posses, com as riquezas. Às vezes as pessoas pensam que é o contrário, né? Que um leonino vai ser uma pessoa deslumbrada com as posses, com as riquezas. Algumas pessoas podem até ser, mas o que eu vejo na maioria dos leoninos é o contrário, né? Eles já têm uma afinidade com aquilo que é grandioso, com aquilo que é rico, né? Então a riqueza acaba não deslumbrando os leoninos e eles se voltam para aquilo que é mais significativo para eles, que é o cardíaco, né? É um signo do coração, do fogo. Então eles se voltam para dar significado para as coisas, para pensar no que eles amam, no que eles querem, no que eles desejam. E é isso que eu sinto que tudo isso representa, sabe? Vocês tendo essa razão condutora que te leva a vivenciar esse reencontro consigo mesma. E isso parece que abre essa porta das coisas que são suas, sabe? Das coisas que têm valor para a sua vida. Isso se manifesta. Acho que a parte mais importante dessa primeira parte da leitura é essa ideia de que vocês sabiam, vocês sempre tiveram essa sensação de que faltava muito pouco para vocês chegarem aonde vocês queriam e mereciam chegar. O problema é que esse pouco que faltava sempre faltava, né? Então é como se vocês estivessem a um passo, mas nunca conseguissem dar esse passo. Porque esse passo, ele é esse reencontro consigo mesmo. E agora vem essa espada, né? Essa espada. Engraçado que a espada também tem esse signo, né? O poder de realizar, o poder de executar. E com a carta do As de Espadas, né? Eu sempre interpreto ela dessa forma, a espiritualidade trazendo esse recurso. Porque essa mão sai das nuvens, podemos dizer assim, né? Então o que eu sinto aqui é isso, que é um momento em que a espiritualidade traz para você uma verdade, um poder, um esclarecimento, uma razão que te conduz. Mas a partir do momento que isso chega, as coisas acontecem. Porque você já está a um passo de tudo, então você consegue dar esse passo e as coisas acontecem. Mas é importante lembrar que, é claro, né, é importante que você esteja se identificando com essa leitura. Que eu estou falando aqui com pessoas que vivenciam essa sensação. Então eu sinto também que são pessoas que tiveram aí uma trajetória muito honrosa, né? Porque a espiritualidade está honrando vocês, né? Honrando a trajetória de vocês, honrando os esforços de vocês. E isso traz aqui também uma mensagem de nobreza, né? Eu estou falando de pessoas nobres, nobres de espírito, sabe? Não estou falando de pessoas que não fizeram nada, sabe? Estou falando de pessoas que da sua maneira alguma coisa fizeram, mesmo que isso seja espiritual, mesmo que isso pareça um pouco subjetivo. Vocês vivenciaram coisas aqui muito nobres. E tanto que essa carta do carro, ela traz essa sensação, né, de um nobre sendo carregado. Então vocês são levados ao encontro de si mesmos, né, a ser coroadas. E isso abre as portas da casa de vocês, né, das coisas prósperas. É muito bonito, é muito bonito. É engraçado que para alguns eu estou sentindo assim. É como se esse lugar onde tem tudo aquilo que é bom para você, sua família, sua prosperidade, o seu caminho, tivesse uma porta para entrar nesse lugar, né?
Já que a gente está usando essa analogia da coroa, né, como se fosse o castelo. Mas existia aquele grande portão lá. Só que aí você chega na frente desse castelo e você pensa assim, ok, eu sou o rei desse castelo. Eu reino sobre tudo que está aí. Só que eu não tenho coroa. A minha coroa, que demonstra que eu sou o rei, eu sei que eu sou o rei. Mas eu não sei onde está essa coroa. Não sei onde está a minha coroa. Claro, tá, gente? Isso é tudo uma analogia, né? Essa questão de rei, de castelo, é tudo uma analogia, tá? É só um exemplo. Mas a ideia é essa, sabe? É como se. Porque você sabe que você é o rei, mas você não tem uma coroa para demonstrar isso. Então você tá na frente do castelo. Tudo que é seu já tá ali. Mas você não consegue entrar porque você não consegue demonstrar para as pessoas quem realmente você é. E essa coroa, ela não define quem você é, mas ela demonstra, ela comunica quem você é. Então você sabe quem você é, mas existe essa dificuldade de se comunicar com a existência, de se comunicar com o externo, na postura de rainha, de rei, na postura de ser quem você é. E isso, às vezes, até agora, né, dava essa sensação de ser uma impostora, de você ser um impostor, porque você é esse rei, essa rainha, então você se comportava como um rei e rainha, você pensava dessa forma, você agia dessa forma, e aí é como se os outros dissessem, poxa vida, mas por que essa pessoa age assim? Quem essa pessoa é? E aí às vezes vocês mesmos se entristeciam e pensavam, poxa vida, é mesmo. Eu sou assim, então eu não consigo deixar de ser assim. Mas ao mesmo tempo eu não consigo vivenciar aquela pessoa que eu sou. Entende? E aí esse momento é como se a espiritualidade confirmasse isso e trouxesse, olha, realmente você é a rainha desse castelo e aqui está a sua coroa. Sua coroa e a sua espada. Aí você coloca essa coroa e você consegue tanto demonstrar quem você é, como se opor, né, a espada como esse símbolo de combate, se opor a quem duvidar disso. É um poder pessoal muito grande. Então, novamente, a questão do castelo, da coroa, são todas analogias. Mas a ideia é essa, sabe? Vocês não têm conseguido demonstrar para o mundo quem vocês são. Porque vocês sabem quem vocês são, mas vocês não têm instrumentos para vivenciar quem vocês são. E para dialogar com o mundo sobre, na sua verdadeira voz, né? Na sua verdadeira condição existencial. E é isso que muda nesse momento. É por isso que é algo que parece algo tão rápido, algo tão prático. Não é que foi fácil, não foi fácil. É toda a sua jornada de vida antes daqui. Na verdade, não é que foi fácil, é que esse momento, ele é um momento de representação. Mas antes dessa representação existe toda uma história que vocês vivenciaram. Então, quem olha pode até pensar, ai, que fácil que foi para Leão, né? Mas não foi fácil. Vocês lutaram muito. Vocês e ainda, né, vivenciaram essa angústia de depois de tanta luta não encontrar da parte das pessoas esse entendimento ou esse reconhecimento de quem vocês são. A morte. A morte é uma carta muito forte aqui. Muito forte. Porque essa morte, ela fala assim que a pessoa que vocês são hoje, em alguns momentos, ela tá tão distante de representar quem vocês realmente são, que esse período ele é uma mudança tão drástica que ele é como se fosse uma
como morrer e nascer de novo, sabe? Como se fosse outra pessoa. É claro que não é, né? Mas a morte aqui ela fala da intensidade dessa mudança. E não é uma mudança que acontece em vocês, não são vocês que mudam, né? Porque vocês já sabem quem vocês são. Mas a maneira como vocês se relacionam com o externo, com o mundo, com a existência, isso sim vai mudar muito, muito mesmo. Cavaleiro de Ouros, 7 de Paus e Rei de Ouros. Interessante isso, né? Existe aqui uma questão que essa mudança ela vai trazer vocês para essa condição de Cavaleiro de Ouros, né? E essa condição de Cavaleiro de Ouros é como se vocês dissessem assim, ok, eu sou o rei, eu tenho a minha coroa, agora eu vou subir no meu cavalo e eu vou até o meu castelo. Você tem esse valor, sabe? Isso é seu, isso é concreto. Só que aí, né, quando você chega naquilo que é seu, você tem que se colocar nessa posição. Porque para as pessoas é mais fácil não reconhecer aquilo que é seu. Né? É algo até um pouco banal, mas óbvio, né? Para as pessoas é mais fácil não reconhecer aquilo que é seu. Mas essa carta de ouro, né, Rei de Ouros, ela vem falando de algo do valor que vocês têm. Ela vem falando assim que a pessoa que vocês são, ela não precisa se justificar, sabe? Ela não precisa provar nada para ninguém. Vocês sabem quem vocês são, vocês sabem o quão bons vocês são, o quão justos vocês são. Então, eu estou falando com pessoas boas, com pessoas justas. Se você não se sente se enquadrar nessa condição, então a leitura não é para você. Então, eu estou falando com pessoas boas, justas, valorosas. E por que eu estou falando essa questão? Né? Porque com essa carta do 7 de Paus, que fala dessa necessidade de se impor, mais essa carta da morte, a carta do cavaleiro, ela diz assim, olha, as pessoas, elas não vão fazer questão de reconhecer quem você é. Você estando na condição que você está hoje é mais confortável para elas, né? Até porque elas poderiam, de certa forma, assim... É curioso, porque ninguém pode tomar ou ocupar o lugar que é seu. Mas às vezes as pessoas elas são tão egoístas que elas tentam banalizar a nossa ausência, sabe? É aquela coisa assim, como não tem ninguém para pôr ordem nessa bagunça, a gente faz qualquer coisa banal. Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas é assim. A gente tem uma rua, e essa rua não tem lixeira, nem placas falando para você não jogar lixo na rua. Aí as pessoas pensam assim, como não tem lixeira, não tem guarda, não tem placa para não jogar lixo na rua, a gente poderia guardar o lixinho com a gente, levar para casa e jogar no nosso lixo? Poderia, mas não. Como não tem, então vamos jogar na rua. Aí as pessoas jogam na rua. Depois, em um outro momento, elas vão passear nessa rua novamente e elas falam, nossa, que nojo dessa rua. Tá toda suja, toda imunda. E aí... Mas foram elas mesmas que jogaram esse lixo.
Enquanto você é a pessoa que chega lá e fala, olha, eu administro essa rua e eu proíbo vocês de jogar ela na rua porque isso não é bom. Não é bom para mim, não é bom para vocês, não é bom para ninguém. E as pessoas param de jogar e ficam felizes que a rua está limpa. Então, assim, elas sabem que aquilo que você traz é bom, mas ao mesmo tempo elas banalizam tanto as coisas que elas acabam não fazendo questão da sua presença. Eu tô falando isso principalmente porque depois de tudo que vocês passaram, vocês podem às vezes pensar assim, não, eu vou ficar só na minha, eu vou ficar só no meu lugar, vou ficar quietinho. Esse é um momento em que vocês vão ter que rever o que é o lugar de vocês. Porque aqui eu sinto a energia de algumas pessoas que hesitaram em assumir uma posição que te pertence. É como você, por exemplo, você quer ser ator, quer ser atriz. E você sabe que para ser ator, ser atriz, você vai ter que se expor. E a exposição vai ter consequências. E uma delas é a crítica das pessoas, que mesmo injustificável vai acontecer. E aí você poderia dizer, não, eu não vou ser ator, eu não vou ser atriz. Mas você se pega dentro de casa praticamente interpretando um filme. Porque você já é ator, você já é atriz. Já faz parte do que você é. Deixar de ocupar o lugar público, o lugar de reconhecimento, sei lá, a televisão, o teatro, não faz de você menos atriz. Só faz de você uma atriz que se recusou a subir no palco. Que se recusou a ocupar o lugar que comunica com o mundo quem você realmente é. Entende? Mas não vai fazer você deixar de ser atriz. Então, vai ter esse desafio da crítica das pessoas? Vai. Só que deixar de ser quem você é um peso muito maior. Porque você tem a força e as condições de lidar com esse tipo de coisa, com o outro. Porque eu sinto aqui que vocês foram... A gente falou disso no começo da leitura, né? Vocês foram pessoas criticadas, julgadas. É melhor você estar ocupando o seu lugar e estar usufruindo daquilo que te faz feliz, daquilo que te faz bem, do que você continuar recebendo críticas e ficar tentando se esconder. Ficar tentando se esconder e no fim das contas, alguém sempre te percebe. E aí, às vezes, você até pensa em como não vale a pena, né? Não tenta fugir de quem você é, sabe? Se você sente isso, se você tá sentindo isso, essa sensação de que você tem um lugar diferente para ocupar que você não tá ocupando, eu vejo muita coisa boa aqui, sabe? Essa carta do 10 de ouros não deixa o seu futuro bom, sabe? A sua prosperidade, a sua família, a sua felicidade por coisas que não valem isso. A morte, ela fala de uma transformação. E o que significa essa transformação tão intensa? Significa o seguinte: hoje você é uma pessoa completamente desconhecida. Amanhã você se torna uma pessoa completamente pública. Hoje você é uma pessoa completamente... hoje você é uma pessoa com poucos recursos e isso te traz desafios. Amanhã você é uma pessoa com muitos recursos e isso traz outros desafios. O que essa carta da morte fala aqui é o seguinte, que as coisas
mudam, mas um aspecto da dimensão delas continua sendo o mesmo. Então tem um desafio quando você tem muito pouco e tem outro desafio quando você tem muito. Mas em ambas as questões tem um desafio. Tem um desafio quando você não é conhecido por ninguém e tem outros desafios quando você é conhecido por quase todo mundo. Então tudo muda, sabe? Tem essa mudança drástica. Mas tem algo que sempre vai estar ali. E o que essa leitura quer dizer com isso é que é melhor você viver aquilo que te faz bem do que você ficar vivendo as mesmas dificuldades em circunstâncias que são desfavoráveis para você. É melhor dialogar com o mundo sobre aquilo que você tem de valor, sobre o seu talento, sobre a sua capacidade, sobre a sua prosperidade. É melhor se colocar se dispor a defender quem você é, a defender a sua posição valorosa, a defender a sua posição honrosa diante dos outros, do que não vivenciar tudo aquilo que é tão bom, que é tão valoroso, que você pode vivenciar. Até porque quando você se liberta disso e vivencia isso, as próprias pessoas que um dia que até atrasaram a sua chegada nessa sua posição vão te admirar, porque você é uma pessoa de boas ações, você faz bem para os outros, né? Então, algumas pessoas a gente pode estar falando de trabalho também, sabe? Aquele trabalho em que parece que ninguém quer que você cresça, que você ocupe um cargo melhor e etc. Mas quando você ocupar, as pessoas vão ver que a sua gestão traz benefícios para todo mundo, sabe? Não deixe de ocupar o seu lugar. Não deixe de viver quem você é. Tá? Essa é a mensagem, porque com essa carta do As de Espadas é isso. É hora de viver, de ser quem você é. De viver quem você é, de prosperar, de seguir o seu caminho, de ser honrada, cada um na sua circunstância, na sua história de vida, mas é o seu lugar, sabe? No fundo do maço, 10 de ouros aqui para confirmar que tem muita coisa boa que você não pode deixar de viver, porque é sua, é seu. Não tem como outra pessoa viver aquilo que é seu. No fundo deste maço, os amantes. A estrela. Olha só. O diabo. O mago. E a morte. Olha ela aqui de novo, né? Essa carta do 10 de ouros com a carta dos amantes, ela fala do quanto é bom aquilo que te espera. E para alguns de vocês, né, aqueles que se identificarem, tem amor aqui. Um amor verdadeiro, um amor de almas que vai estar do seu lado. Nessa vida boa, nessa vida feliz. E não é uma leitura que falou de amor até agora, né? Mas é engraçado vir essa carta de amor, porque essa carta de amor, ela vem aqui reforçar a integridade da dimensão dessa felicidade. Dessas coisas boas que você tem para viver. Então, é muito dessa questão de você não ter sido quem você é, impactou até agora de alguma maneira até os seus relacionamentos, a maneira como você vinha, né,
vivendo a sua vida como um todo. E aí essa carta dos amantes, ela vem e acaba fechando, trazendo um significado assim, olha, o seu amor de almas, o amor que viverá com você essa felicidade, ele também precisa te reconhecer. E para que ele te reconheça, você precisa ser quem você é. Você precisa se mostrar. Você precisa ser vista. Né? Cada um dentro do seu contexto, mas ser vista. Ser reconhecida por esse amor. Esse amor precisa te entender, te reconhecer. Tem esse amor e essa felicidade lindos aqui. E aí a carta da estrela vem falando, ó, é o sucesso, é hora de ter sucesso. É hora de realizar o seu sonho. Enquanto a carta do diabo, ela traz aqui justamente todo esse lado de toda essa energia que parece não querer que você vivencie a pessoa que você é. Toda essa energia que parece tentar te indispor a ser quem você realmente é. Que parece querer te bloquear. Entende? Que aqui não tem nada que aponte para ela prevalecendo, mas fala que é hora de você, né, assim como esse mago, acessar essa consciência superior através dessa inspiração divina que as de espadas já traz aqui, do seu propósito, de quem você realmente é. Porque esses impedimentos, que a carta do diabo fala, esses impedimentos ao seu sucesso, eles sempre vão manifestar na sua vida, vão estar na sua vida, enquanto você tentar viver de uma maneira que não representa quem você é. Enquanto você tentar ser quem você não é. E por mais que eu saiba que esse ser quem você não é uma coisa ativa assim, que você se esforce para isso acontecer, é tão importante ser quem você é que o fato de você não buscar, não agarrar tudo aquilo que pertence a quem você é, acaba te colocando nessa situação de, para alguns, até uma situação de, sei lá, essa energia do diabo traz uma coisa assim de, como se algo tivesse sempre ali te observando para que as coisas não fossem boas o suficiente, para que você nunca fosse o primeiro lugar, o destaque, o melhor, a principal, a dona, a vencedora, qualquer coisa assim, principal, sabe, de destaque. Acessa esse poder que a espiritualidade te traz. Que aí aquilo que está em cima, aquilo que está embaixo será como que está em cima, né? Aquilo que você reconhece em si espiritualmente vai se manifestar existencialmente, trazendo uma gigantesca, né? Agora com essas duas mortes aqui, uma gigantesca mudança para a sua vida. A sua vida vai ser quase irreconhecível de tão diferente que ela estará. Não se esquece dessa felicidade, tá? Não se esquece dessa felicidade. Não se esquece desse amor. Não se esquece que o seu amor, a sua felicidade, eles são valiosos demais. Porque a gente falou dessa sua questão cardíaca. Não deixe esse fogo do seu coração apagar. Não se esquece que esse seu amor, essa sua felicidade,
valem muito mais do que qualquer coisa que possa estar entre você e eles. E eu não estou falando de fazer coisas erradas, tá? Estou falando de fazer coisas boas e coisas justas. Não tem conflito aqui, tem defesa daquilo que é seu. Então não estou falando de fazer nada errado aqui. Estou falando que a espiritualidade dos próximos dias, para quem se identificar com essa leitura, irá te trazer aqui uma razão condutora que vai mostrar como você colocar essa coroa na sua cabeça, como você mostrar para o mundo quem você realmente é. Não perca essa oportunidade. Pega essa espada, coloca a sua coroa, seja quem você realmente é. Já chega, sabe? Já chegou a hora do mundo saber quem você realmente é. Essa é a mensagem. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.